Salve, salve, rapaziada, tranquilidade na área então. Hoje eu vou falar vou falar um pouco sobre depressão. É um assunto que está em alta e é uma coisa que eu vivo e vou compartilhar um pouco da minha experiência, como eu ando, na verdade, como eu consigo combater essa doença que afeta principalmente jovens, adolescentes, digitais influencers, que é muito comum isso afetar o pessoal do mundo da informática, do mundo da tecnologia. E eu vou explicar o porquê que isso está afetando bastante esse pessoal do mundo da tecnologia, o porquê que isso acontece. Eu vou falar por minha experiência, o porquê que isso ocorre e citar alguns exemplos de alguns famosos, não só do PC Siqueira, que declaradamente falou que estava com depressão, que todo mundo fala, mas citar alguns exemplos e eu vou dar uma ideia, dar algumas sugestões para você que me escuta, que tem depressão, de como você pode não combater essa doença necessariamente, que quem pode te ajudar plenamente é um médico. Eu vou só trocar uma experiência da minha parte, de como eu cuido de mim com relação a essa doença, tá? Então, hoje é um pouco voltado, não deixa de ser da área tecnológica, porque, como eu falei, essa doença a gente percebe que é muito comum afetar todo mundo. Afeta a gente da área tecnológica, afeta a gente que não é, mas da área tecnológica a gente percebe que é muito fácil a pessoa ter depressão ou ter ansiedade, sofrer de ansiedade, irritação com muita facilidade, principalmente quem é adolescente. Eu percebo muito pelos meus sobrinhos aqui, que eles facilmente ficam se irritados, eles começam a pegar o teclado e querer quebrar e querer fazer os negócios, a gente até briga com eles. E o porquê que essas tecnologias estão ocasionando tanto problema assim? Eu vou falar um pouquinho disso daí para vocês e até se tiver algum médico pode até adicionar nos comentários, tá? Me segue. Se tiver algum médico para acrescentar, dar dicas, talvez corrigir aquilo que eu esteja falando. Então, o bom da internet é que o que eu falo aqui deixo para posterioridade, né? E talvez possa ajudar você que me escuta aí, ou ajudar quem estiver passando alguma dica, ou até acrescentar algumas dicas de que eu falo, né? Que eu vou falar. Então, galera, vamos entrar? Rapaziada, o assunto é sério. A depressão foi muitos famosos, eu sigo algumas pessoas dentro da internet, dentro desse mundo tecnológico, né? Muitos digitais influencers, Renato Garcia, Whindersson Nunes. Então, algumas pessoas dessas daí, e eu percebo que é muito comum no mundo da internet, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, pessoas famosas como pessoas simples, como eu, pessoas humildes, pobres, né, por assim dizer, que acaba entrando nesse mundo da internet, no mundo da informática, acaba entrando um pouco em depressão por uma situação ou outra, coisas da vida, e é natural. O porquê que isso acontece? É aí que eu já vou entrar direto no assunto. O porquê que aconteceu no caso do PC Siqueira, o que eu percebo que o Whindersson Nunes faz, eu faço, Renato Garcia fez, que acaba a gente conseguindo levar com essa situação, consegue administrar melhor essa situação, tá? Muitas das coisas que o PC Siqueira ele falou ali no depoimento dele, eu passo na minha vida, eu passei e passo na minha vida. Sou solteiro, não tenho ninguém e diferente dele que buscava a felicidade, alcançar a felicidade em algo supérfluo, como por exemplo o lado material, de querer AdSense, de produzir vídeos, de querer trabalhar, não que isso não seja importante, mas para mim não é o principal. Dinheiro é o meio pelo qual eu me sustento, mas não é por onde eu trago a minha felicidade. Eu não deposito a minha felicidade, a minha alegria nesse tipo de situação.
Dinheiro, para mim, é algo para eu conseguir me alimentar, pagar minhas contas, mas não é o principal. Percebe-se que quando ele falou ali que ele vai buscar fazer mais vídeos, produzir mais vídeos, não sei o que, aquilo ali é supérfluo, não traz felicidade. Na verdade, muitas vezes traz mais dor de cabeça do que felicidade. Eu já tive meus altos na vida com dinheiro, então tu traz amigo que não é amigo de verdade, que no primeiro momento te vira as costas, às vezes dor de cabeça entre a família, porque você quer saber do dinheiro, não foi o meu caso, mas infelizmente isso é verdade, então acaba te dando mais depressão, mais desânimo. E o que acontece? Como eu combati? Com 3 pilares, tá? Eu ter ciência de que eu tenho problema. Primeiro, eu tenho ciência de que eu tenho problema, de que eu preciso de ajuda. Preciso de muita ajuda. Então, nessa situação, procurariam uma pessoa para cuidar dessa ajuda, tá? Ou um médico, alguma pessoa assim. Mas aí você vai falar: Diego, você, o Beriel, no caso, né? Eu sou como você, sou pobre. Eu não tenho condições de pagar R$100 por cada sessão com um psiquiatra, um psicólogo. Não tenho condições. Eu não sou o Whindersson Nunes, não sou o Renato Garcia, que pode pagar psicólogo. Não tenho essa condição financeira. Eu te entendo. Aí vem os outros 2 pilares dessa situação. O profissional primeiro. Segundo, família. Fala para tua família: eu estou passando por problema, eu tenho esse problema, eu estou desanimado. Chora, desabafa. Desabafa mesmo. Desabafa, chora muito se for preciso. Pede ajuda para eles, porque sozinho você não vai lutar, sozinho você não vai combater. E eles são o teu pilar nesse momento. Pensa bem, pensa o seguinte, que quando tu tá na depressão, como no meu caso e como o caso de muitas pessoas, tu tá literalmente no fundo do poço. Porque tu não tem mais para onde ir, tu não tem mais para onde baixar. Baixar disso daí é fazer o que o PC Siqueira fez. E tu não pode, isso daí é errado. Isso é você se entregar. Você não pode se entregar. Então, literalmente, busca ajuda da tua família. E o que principal é o terceiro pilar, que eu seguro muito, porque eu não tenho dinheiro para o primeiro, que seria profissional. Realmente eu não tenho dinheiro. O mundo tecnológico deixa as pessoas muito ansiosas e muitas dessas pessoas esquecem desse terceiro pilar. Esquece demais desse terceiro. Esquece que esse ser existe e que ele é importante e que o PC Siqueira não acreditava nisso. Então ele podia ter família, podia ter dinheiro, mas sem Deus tu não tem motivação. A pessoa pode falar: eu tenho motivação porque você está bem, porque você está bem daqui, mas muitas vezes na hora do desespero, o teu pai ou tua mãe fala alguma besteira, quem te salva é o terceiro. Quem te evita fazer a besteira é o terceiro. Vê o caso Jéssica. Estava em depressão, não estou dizendo que ela não acreditasse em Deus. Não estou dizendo isso. Mas quando você busca, eu estou dizendo buscar mesmo. Você fica lendo a Bíblia, consome, acredita, lê, busca, ora. Na hora do desespero, tu não pensa em outra coisa a não ser buscar a Deus de alguma forma, ou seja por uma canção, uma música gospel, ou seja por uma leitura da Bíblia, ou por escutar palavras voltadas para Deus, coisas desse tipo. É o teu refúgio.
Porque às vezes, com toda a família, a gente entra em desavenças e quem está em desespero, quem não está no fundo do poço, tu perdeu primeiro, porque tu não tem dinheiro para pagar psicólogo, tu é pobre. Segundo, às vezes o humano é imperfeito, é falho, pai e mãe são humanos, são imperfeitos, são falhos. Eles falam às vezes aquilo que não deve ser dito e às vezes não sabem lidar com a situação. Quem vai te salvar vai ser algo superior, a crença em algo superior, porque antes de fazer qualquer besteira, tu se refugia nele, tu se refugia na palavra dele. É muito comum, galera, no mundo da informática, a gente se isolar, tá só com uma câmera, como eu tô agora. Eu tô com uma câmera falando com vocês e eu tô completamente sozinho. Amanhã eu já tô pensando em que eu vou falar para vocês, para produzir alguma coisa na área tecnológica. E a tecnologia a gente vive muito só, a parte da tecnologia a gente vive um mundo só. E o ser humano não foi feito para isso. Então, saia, vai se divertir, saia dessa tela. É legal? É informativo? Você se diverte pra caramba. Só que às vezes, na verdade muitas vezes, você precisa ver ser humano, você precisa conviver, conversar, dar risada com outras pessoas, se distrair, não ficar só enclausurado dentro. Eu sei que a pessoa que tem depressão, é difícil isso, é difícil você querer sair do quarto, é difícil, você às vezes tem síndrome de pânico, você simplesmente entra em pânico querer sair. Eu falo porque às vezes eu luto com isso, às vezes para ir no mercado eu luto com isso, às vezes eu não tenho, eu moro em Florianópolis, moro numa praia que, cara, tem engarrafamento na beira da minha casa e isso dá pânico, eu sei, mas eu tenho que lutar contra mim mesmo, eu tenho que lutar contra essa vontade de ficar enclausurado, eu tenho que lutar contra mim. O maior inimigo, eu tenho consciência de que sou eu. Eu sou o meu maior inimigo e eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu tenho que lutar contra as minhas vontades, eu tenho que lutar contra a minha pessoa. E esse é o maior vilão. Não existe pior vilão que é você mesmo. As suas vontades de puxar o que não deve ser feito. E você tem que ter consciência de que esse tipo de situação você não pode se enfiar no quarto, você não pode se enfiar dentro de casa, você não pode se enfiar e se isolar no mundo, nesse aí que você está me vendo agora, nesse mundo da informática, nessa tela, nas redes sociais, porque isso vai gerar revolta, isso você não vai ter uma vida social, você vai cada vez querer mais ficar no teu mundinho, preso no teu quarto. Você vai ver pessoas sendo maltratadas, você vai ver pessoas sendo julgadas, e quanto mais você entrar no mundo das redes sociais, pior vai ser, porque você vai ficar mais frustrado, você vai achar que nada presta, e quanto menos perceber acontece isso que aconteceu. Então, busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda dos teus parentes, busque ajuda da profissionais, principalmente. Se você não tiver, como eu, cascalho para buscar ajuda, busque a igreja, busque a Deus, busque a Deus, busque a tua família e busque a Deus, mas não buscar como as pessoas, eu vou à igreja todo domingo. Não é isso que eu estou dizendo. Busque a Deus mesmo, consuma, faça dele o seu maior amigo, faça dele tão real, mas tão real na tua vida, que quando você parar para pensar, como eu muitas vezes, no desespero, no alto do desespero, eu pensei em fazer besteira, eu pensei nele, ele que me salvou. Por muitas vezes eu posso te afirmar, ele que me salvou. Então é um desabafo, minha família sabe disso,
meus amigos sabem disso, eu nunca escondi nada para ninguém. Então, não tem por que esconder. Então, e eu sou da área tecnológica, eu entendo quando a pessoa fala de depressão, eu sei quando a pessoa fala que não tem vontade de sair de casa, que tem vontade de ficar sozinha no quarto, não tem vontade de fazer absolutamente nada. Eu sei o que é isso. Eu sei. Tem pânico de sair de casa, tem pânico de às vezes cumprimentar um amigo, tem pânico de ver gente. Isso daí é você. É você que é o maior inimigo de você mesmo. Você tem que lutar, você tem que ser guerreiro, você tem que ser forte e lutar contra isso. Você tem que ser forte, você pode fazer isso. Se você procurar essas ajudas, você pode e vai. Eu não estou dizendo que vai se curar, porque essa desgraça nunca se cura. Ela ameniza quando você consegue ajuda de pessoas certas. Isso ameniza, isso daí ao ponto de quase esquecer. Mas essa praga de depressão, no primeiro momento que você se fragilizar, ela volta. E volta com os dois pés em cima de você. Eu vou citar um exemplo que eu sempre... na verdade, uma passagem de um filme, tá? Que eu amo essa passagem. E eu quero que, para quem escutar até o final, eu quero que reflita nisso. Não existe maior inimigo, não existe ninguém que bata mais forte do que a vida. Ninguém vai bater mais forte que a vida. Você vai achar que você pode bater na vida, você pode vencer ela, mas ninguém bate mais na vida. O segredo da vida é quem resiste mais às pancadas da vida e não cai. Porque se ela quiser te golpear, ela vai te golpear, ela vai te derrubar. Ninguém vai bater mais forte do que ela, ninguém vai bater mais violento contra você do que ela. O negócio, o segredo dessa história está em quantas vezes você vai se levantar. Aí que está o segredo. Você tem que ser essa pessoa que vai se levantar todas as vezes que for preciso. Porque a depressão é basicamente assim. Ela, na hora que tu menos percebe, ela te dá um golpe. E se você conseguir, tiver ciência de que você está passando por necessidade e precisar de ajuda e buscar, ninguém vai conseguir te segurar. Você vai levantar a cabeça e vai continuar tantas vezes quanto for necessário. Espero que essas palavras ajudem a você de alguma forma, assim como eu percebo que muitos das pessoas que conseguem manter essa situação, conseguem lidar com essa situação, como no caso, se tu pegar o depoimento do Renato Garcia, ele mesmo falou que procurou psicólogo, mas muitas vezes quem ajuda ele é a família dele e Deus. Se tu pegar o caso do Whindersson Nunes, família e Deus, não só o psicólogo, não só o profissional. Então eu falo, eu sou uma pessoa simples, sou um pobre e vou falar também para você, quem vai poder te ajudar, amigo ou família, né? Que para mim amigo às vezes é tanto quanto família, os verdadeiros amigos, e Deus, e lógico com ajuda profissional, e levar uma vida saudável, também isso ajuda bastante. Beijo no coração, fique com Deus, e que venha 2024. Fui!